Filhas abandonam a mãe enferma em uma casa velha e ficam chocadas quando recebem a herança. Todos querem passar mais tempo com os filhos que já estão crescidos e criados, e alguns pais não desejam nem que o filho ou a filha saia de casa, mas que morem junto deles por toda a vida. Quem é pai e mãe sabe que é assim, não é mesmo? Mas nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, nossos filhos batem as asas e buscam novos lugares para chamarem de seus. Mas na história de hoje, você vai descobrir a diferença entre sair de casa e abandonar a casa, para que não aconteça com você o que aconteceu com essa família. Seja muito bem-vindo ao Histórias e Muito Mais. Em uma pequena cidade do interior, nasceu e cresceu uma garotinha que iria virar uma mulher sábia, chamada Maria José. Ela nunca quis se mudar para a cidade grande ou viver uma vida agitada, preferindo sempre a calma e a segurança que o campo sempre lhe proporcionou. E assim, ela conheceu um belo jovem que a ajudou quando seu carro havia enguiçado numa estrada que ligava a cidade à sua fazenda. Foi amor à primeira vista. Ele nunca tinha conhecido uma mulher tão bela e determinada. Não deixou a chance escapar e ali mesmo convidou ela para sair. Um tempo depois, seguindo os antigos costumes e tradições, eles se casaram cedo e tiveram 2 belas filhas. Realizando seu antigo sonho, Maria José criou suas filhas em sua belíssima fazenda. Via todos os dias o sol nascer e também ele se pôr. Ensinava para as pequenas garotinhas como tratar bem os animais que lá haviam e até mesmo como lidar com as pragas que tentavam arruinar as colheitas e plantações. As meninas cresceram encantadas com aquilo. Amavam acordar cedo ao som dos passarinhos cantando e ir dormir com uma bela sinfonia de grilos que ficavam à beira de suas janelas. Porém, isso tudo foi mudando de figura à medida que os anos se passaram. Cada vez mais elas reclamavam de como tudo era monótono e de como não tinham grandes festas ou agitos que uma cidade grande tem. Maria José e seu marido sabiam que esse dia iria chegar, o dia em que somente a linda fazenda e a bela casa não bastariam para suas meninas, e que o desejo de se mudar para a cidade se tornaria maior do que a vontade de viver com os pais. Se prepararam a vida toda conforme elas cresciam e demonstravam o descontentamento. Sabiam que seria muito difícil competirem com o mundo moderno, a tecnologia e todo o entretenimento que elas poderiam ter. E ao atingirem a maioridade, as 2 resolveram sair da casa dos pais e tentar a vida na cidade grande. Sendo muito bem educadas e puxando a inteligência da mãe, ambas as filhas conseguiram uma carreira de sucesso no mundo do empreendedorismo. Maria José ficou chocada ao saber que elas se interessariam tanto pelo mundo dos negócios e pelo dinheiro, mas ficou feliz, junto de seu marido, pela belíssima trajetória das 2. E assim o tempo foi passando. As 2 meninas viraram grandes e poderosas mulheres e agora já tinham até seus próprios filhos e família. Entretanto, Maria José e seu marido, juntos há quase 50 anos, não viam tanto seus netos quanto gostariam. Eles não cobravam tanto as filhas, afinal, era uma longa viagem da cidade até a fazenda, e com tanta tecnologia e inovação, o que as crianças iriam fazer com 2 idosos em uma fazenda? Porém, aquilo preocupava mais do que eles diziam e até mesmo pensavam. Não era somente os netos que não visitavam, as filhas também não iam. Somente em alguns feriados ou aniversário, e mesmo assim sabiam que nunca poderiam contar com a presença delas ou de suas famílias. Infelizmente, uma grave doença acometeu o pai das meninas, e ele faleceu no conforto de sua cama, na fazenda em que morou quase que a vida toda, nos braços de Maria José. Ela não saiu do seu lado em nenhum instante durante as semanas finais,
Mas o que mais sentia dor não era a morte do seu marido, mas sim o pouco caso que as filhas faziam. Elas ligavam ocasionalmente apenas para verificar se ele já havia falecido ou não, o que gerava uma grande tristeza na velha Maria José. Elas compareceram ao funeral, mas não levaram seus filhos. E afinal, por que levariam? Eles mal conheciam o próprio avô. Maria José tentou se aproximar delas durante a cerimônia, para buscar até mesmo o consolo de um abraço, mediante a grande tristeza pela qual ela estava passando. Mas as duas filhas se mostraram frias e sem compaixão, indo embora logo depois do corpo ser enterrado, e voltando somente para a leitura do testamento. Porém, elas sabiam que não iriam receber muita coisa, e não pelo fato de terem sido filhas ausentes, mas sim porque o pai delas não possuía grandes propriedades ou dinheiro. A maior parte estava com Maria José, a mãe delas. As duas voltaram para a cidade e Maria José ficou sozinha, naquela grande casa da fazenda. Uma mulher de meia idade, que morava na região, ficou sabendo do falecimento de seu marido e foi falar com a senhora para saber se ela precisava de algo. Ao ver que Maria José já estava em um estado que precisava de ajuda, a mulher, que era uma enfermeira, se ofereceu para cuidar dela algumas vezes na semana. Ajudar com a casa e monitorar a saúde dela. Ela aceitou, já que sabia que suas filhas não fariam nada disso. Elas se tornaram grandes amigas. A enfermeira, que se chamava Ana, vinha visitar Maria José 3 vezes por semana. Ela fazia comida, acompanhada da senhora de idade, é claro, que nunca deixou de preparar seu próprio almoço e estava sempre ali dando dicas. Também faziam os afazeres domésticos e ela administrava as suas medicações. Se suas filhas já não visitavam antes, a partir do momento que Ana começou a tomar conta de Maria José, elas nunca mais apareceram por aí. Maria José havia se livrado da maior parte dos seus animais, deixando apenas os que conseguia tomar conta sozinha, não deixando essa tarefa para mais ninguém, a não ser ela, que sentia que toda vez que cuidava deles, ficava mais perto e lembrava do seu falecido marido, que amava essa parte da fazenda. Então, mesmo com a sua saúde deteriorada, ela fazia de tudo para manter a propriedade rural em boas condições. Em um dia quente no interior, Ana foi fazer uma de suas visitas a Maria José, para garantir que estava tudo bem e dar os remédios que ela precisava tomar. E surpreendeu-se quando entrou na casa. Maria José estava sentada em sua velha cadeira de balanço, que já tinha algumas partes de madeira quebradas, devido à ação do tempo e dos cupins. Ela olhava os álbuns de fotos antigas e chorava ao ver as memórias de um tempo que nunca mais voltariam. Se torturando de novo, Dona Maria? Não fique triste olhando essas belas memórias. Fique feliz por tê-las vivido e agora poder recordar, disse a enfermeira Ana para Maria José. Porém, ela sabia que não era tão fácil assim e experienciava quase que toda semana aquela senhora sofrendo sem suas filhas. Ana tinha sua própria filha e sabia o quão mal iria se sentir caso a menina um dia a abandonasse e fosse morar longe sem dar notícias. Decidiu então agir. Esperou que Dona Maria pegasse no sono, como fazia todas as tardes depois do almoço. E então procurou em seu antigo celular o contato de algumas de suas filhas. Mas quando achou, ficou indecisa e começou a relutar se estava fazendo certo, até onde ela poderia se meter na vida daquela família. Mesmo sem saber o que iria dizer e com as mãos suadas, Ana tomou coragem e discou o número de uma das filhas. Ela não ficou surpresa quando, depois de 10 tentativas, nenhuma das filhas respondeu. E se ela tivesse ligado em uma emergência, precisado de ajuda, pensou ela, indignada com aquilo. Semanas se passaram e uma forte chuva castigou a região, com ventos e raios que destruíram plantações, feriram animais
e até mesmo destruíram casas. Chuvas como aquela eram o pesadelo de todos os fazendeiros. Ana, então, recebe uma ligação de Dona Maria. Ela dizia que uma parte do seu telhado havia despencado com tanta água e que não sabia mais para quem ligar. Ao perguntar se ela havia feito a ligação para alguma de suas filhas, Dona Maria apenas disse: "Elas estão sempre muito ocupadas com o trabalho e os filhos. Está tudo bem, eu consigo me virar sem elas, não quero incomodar." Aquilo havia sido a gota d'água para Ana. Com a casa precisando de reformas que levariam semanas e o estado debilitado de saúde de Maria José, ela comunicou ao seu marido e à sua filha que levaria a senhora para morar com eles. Dona Maria não queria aceitar. Ela prometeu ao seu falecido que somente deixaria a fazenda para morar em um caixão, assim como ele fez. Porém, ela acabou cedendo ao ver que essa seria a única solução. Parecia que até Maria José sabia que nunca mais voltaria para sua fazenda. Ela se despediu dos seus animais, que ainda restavam, da velha casa, da bela vista que olhava todos os dias com suas filhas, vendo o nascer e o pôr do sol quando eram pequenas. Como se quisesse voltar no tempo e viver para sempre aqueles dias. Ao perguntar o porquê da senhora tratar tudo com uma grande melancolia se iria voltar para lá depois de algumas semanas, Dona Maria respondeu: "Ana, quando você tiver a minha idade, vai perceber que cada semana deve ser apreciada como um mês, e cada ano deve ser apreciado como uma década. Me despeço dessa forma porque eu sei que na minha vida o tempo é curto e deve ser admirado." Parecia que ela sabia seu destino, como se tivesse sentido o que iria acontecer. Dona Maria faleceu no mesmo momento em que o sol nascia e iluminava a janela do quarto que ela estava ficando na casa de Ana, 2 semanas depois dela sair da sua própria casa. Não teve tempo para voltar para sua velha casa na fazenda, que terminou a reforma mais de 1 mês depois, por conta de atrasos na obra. Ana então ligou para as filhas de Maria José para comunicar o seu falecimento. Ao indagar se alguma das duas compareceria ao funeral, ela recebeu a seguinte resposta: "Que diferença fará se nós formos? Ela não irá notar a nossa ausência mesmo? Iremos depois para resolver as questões da casa." Antes de encerrar a ligação, Ana disse tudo o que estava preso na garganta dela durante os últimos meses. Perguntou como poderiam tratar a própria mãe desse jeito, uma mulher que nunca fez mal algum a elas e somente as amou e lhes deu carinho. Porém, a ligação caiu antes mesmo que Ana pudesse ouvir a resposta. Algumas semanas depois do acontecido, a enfermeira estava em casa, ainda de luto, conversando com sua filha e a ajudando em alguns trabalhos da escola, quando sua campainha disparou em volume alto e sem parar. Ana foi ver quem poderia estar tocando a campainha da sua casa desse jeito e já estava se preparando para um confronto com as 2 ingratas filhas de sua falecida amiga. Mas abriu a porta e foi surpreendida. Era um homem alto e de terno preto, um homem que ela nunca tinha visto na sua vida. "Boa tarde, senhora Ana. Eu me chamo Humberto e estou aqui em nome da falecida senhora Maria José", disse o misterioso homem. Ela o recebeu, pediu para entrar e ofereceu um café. Poderia ser um amigo da sua antiga amiga que queria saber o que aconteceu com a velha senhora, ou até mesmo um filho perdido. Porém, o homem se apresentou como advogado da família. Ele estava ali para ler o testamento da Dona Maria e falar que Ana e sua família haviam sido escolhidos para herdar a casa e todo o dinheiro que estava na conta de Dona Maria José. Apesar de ser modesta, Maria tinha sido uma das maiores no ramo de agricultura e havia guardado boa parte do seu dinheiro. No momento em que ouviu isso, Ana quase caiu para trás. Nunca imaginou que Dona Maria tinha sido tão importante quando era mais jovem e nem queria herdar alguma parte do seu dinheiro. Ana passava por algumas dificuldades financeiras desde que seu marido havia perdido o emprego e viu aquilo como uma ótima oportunidade para criar sua filha e bancar os estudos da menina em uma boa escola.
Ficou muito grata pela falecida amiga, que a amava ainda mais depois desse belíssimo gesto. Junto disso, o advogado deixou também uma carta feita por Dona Maria, que teria de ser lida para suas filhas pela própria enfermeira, como desejava a velha senhora. No dia seguinte, um carro encostou na pista de barro que ficava em frente à casa de Ana. Ela logo imaginou quem poderia ser pelos gritos de desespero e xingamentos que ouvia lá de dentro. Ao abrir a porta, ela pôde confirmar que se tratava das filhas de Dona Maria. E a enfermeira começou a ouvir coisas horríveis de uma das mulheres. Você a manipulou para isso, não é? É tudo um plano seu, sua interesseira. Isso não ficará assim. Pacientemente, Ana pegou em seu bolso a carta que havia sido deixada e começou a ler em voz alta. Se vocês duas estão ouvindo isso, então quero dizer que eu já não caminho mais por essa terra. Imagino que estejam xingando e amaldiçoando a inocente e doce Ana. Mas tenho certeza que ela fará um melhor uso da casa e do dinheiro do que vocês duas. Imagino que iriam vender ou transformar a minha fazenda em um shopping center ou coisa parecida. E isso eu não posso deixar. Sei que com a Ana tudo ficará bem. Quanto ao dinheiro, sei que minhas queridas filhas nunca tiveram tempo para mim, então imagino que também não terão para o meu dinheiro. Deixei para os meus netos uma quantia que poderão acessar quando atingirem 18 anos, pois sei que o pouco contato que tive com eles foi culpa de vocês e não deles. Adeus e crie bem seus filhos, para que nunca tenham que passar pelo que eu passei. As duas ficaram emocionadas e não conseguiram segurar as lágrimas. Junto da carta havia também o álbum de fotos, com fotos de toda a família reunida e feliz há anos atrás, que arrancaram ainda mais lágrimas das duas mulheres, que entraram em seu carro e nunca mais voltaram para a região. Ana cuidou da fazenda e se mudou para casa com sua família, comprando novos animais e usando dinheiro para deixar o local ainda mais belo. Ela gosta de pensar que no final de tudo, as duas se arrependeram de tratar os pais com tanto desprezo e de terem abandonado a sua família. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Se você chegou até aqui, deixe um emoji de coração para mim aqui nos comentários. Conta para mim também se você conhece alguma família que tenha passado pela mesma história que Maria José. Espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá!